A gente agora vai ter aquele momento de fé, é a palavra de fé que vem trazida pelo Padre Mateus. Isso, lá da Catedral de Santo Antônio. Vamos acompanhar. Saudações a todos que nos acompanham pela TV Ativa e demais mídias sociais. Hoje nós estamos na Capela São Francisco de Assis, que era a capela do antigo lar franciscano que recentemente foi entregue aos cuidados da Cúria Diocesana e agora pertence também à nossa Igreja Catedral, com uma administração própria, tendo o Padre Sebastião Luiz de Souza como reitor e padre então que conduz os trabalhos e as celebrações aqui nesta igreja, neste templo. Mas é aqui hoje então que nós somos acolhidos, somos recebidos para o nosso momento de reflexão sobre a liturgia desse fim de semana, o sexto domingo do tempo comum. Nós escutaremos no Evangelho de hoje, no Evangelho desse fim de semana, o texto de Marcos, capítulo 6, versículos 17, 20 e do 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão da Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a nossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiaram. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Caros irmãos e irmãs, a liturgia deste fim de semana, o sexto domingo do tempo comum, pode ser reduzido no refrão que cantaremos, rezaremos no Salmo responsorial. É feliz quem a Deus se confia. A primeira leitura, que será retirada do livro do profeta Jeremias, vai lembrar justamente isso, que o homem deve confiar não em outro homem, não em coisas, não em situações, mas devemos, como nos diz o Salmo, confiar em Deus. É feliz quem a Deus se confia. Feliz somos nós se colocamos a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. E Cristo, então, olhando para aquela multidão que o acompanhava, dirige esse discurso que em Lucas nos é apresentado, as suas 4 bem-aventuranças, seguidos pelos 4 ais de Jesus. Nas bem-aventuranças, Jesus lembra esses que passam as necessidades, lembra aqueles que passam momentos de tristeza, momentos de consolação, também aqueles que passam fome e também aqueles que buscam e que muitas vezes são odiados, são desprezados, são mal falados. É a esses que Cristo, acima de tudo, manda esse convite de confiar, acreditar na presença de Deus. E lembra que, em contrapartida, aqueles que hoje vivem em fartura, chegará o dia em que passarão por necessidade. Aqueles que hoje se abastecem voluntariamente com grandes comidas, grandes banquetes, também passarão pelo sentimento da fome. Aqueles que se divertem e não têm preocupações na vida, chegará o momento em que passarão pelo luto, passarão pela tristeza. E todos aqueles que muitas vezes elogiam, mas elogiam de forma vazia, elogiam com um desejo não puro, não verdadeiro de contribuir com alguém, unicamente para
fazer média, para fazer uma política forçada demasiadamente da boa vizinhança, tomar cuidado com essas atitudes. Muitas vezes, caros irmãos e irmãs, todos nós nos encontramos em uma dessas situações, mas devemos sempre lembrar que, acima de tudo, mais do que tudo isso, a palavra de Deus deve nos fortalecer, deve nos impulsionar para nos voltarmos cada vez mais para Ele, para esse encontro com o Senhor. Ainda no Evangelho de hoje, caros irmãos e irmãs, Cristo nos lembra que devemos sempre suportar as provações da nossa vida, mas só somos capazes de superá-las se nós tivermos uma confiança alicerçada, não, como eu disse no início, nos homens, nos status, nos bens terrenos, mas só se estivermos alicerçados na palavra de Deus, se estivermos alicerçados na nossa fé. Dessa forma, então, aí sim, nós seremos capazes de enfrentar essas tribulações, seremos capazes de enfrentar o ódio, seremos capazes de enfrentar as maldições que muitas vezes as pessoas fazem contra nós, no sentido de invejar, de querer que a nossa vida passe por momentos difíceis. Tudo isso, experiências humanas que nenhum de nós está privado de sofrer e de passar por elas. Por isso, devemos sempre confiar e rezar realmente aquilo que o salmista traz nesse fim de semana. Confiar em Deus. E quanto mais nossa confiança aumentar no Senhor, mais felizes nós estaremos, mais fortalecidos nós estaremos. Como disse, estamos aqui na Capela São Francisco de Assis, que se localiza na Avenida Independência, essa que agora é um complemento do território da nossa Igreja Catedral. E quero lembrar a todos que já neste fim de semana, as missas já voltam para a Catedral. Por algum tempo, a Igreja São Benedito nos acolheu e continuará nos acolhendo durante a semana. Aos sábados, nós teremos a celebração às 16 horas na Igreja São Benedito, às 18 na Capela Aparecida e às 19h30 já de volta na Igreja Catedral. Aos domingos, neste domingo teremos a missa agora às 8 horas, o horário costume que nós já tínhamos na Catedral, às 9 horas na Igreja São Benedito e depois às 10h30 e 19 horas também na Catedral. Todas as nossas demais atividades durante a semana, de segunda a sexta, acontecerão na Igreja São Benedito. Secretaria, atendimento dos padres, isso nós ainda estaremos fazendo na Igreja São Benedito, pois a Igreja Catedral ainda passará por algumas intervenções nesse complemento das nossas etapas de obra e construção e reforma da nossa igreja. Desde já, em nome do Monsenhor Ronaldo, quero agradecer tantos voluntários, os seminaristas do propedêutico, paroquianos, que desde quinta-feira estão empenhados em limpar, em preparar a Igreja Catedral, para que nesse fim de semana pudéssemos lá celebrarmos e ser bem acolhidos na Igreja Mãe de nossa cidade de Piracicaba. A todos os nossos voluntários, muito obrigado, que Deus sempre os fortaleça e os abençoe em sua vida. E você, caro irmão, cara irmã que nos acompanha, desejamos que as bênçãos de Deus vos alcance, chegue até você, chegue até sua família, chegue até sua casa, e que cada vez mais você possa sentir essa presença de Deus na sua vida, e nessa presença a confiança em nosso Senhor. Um abençoado fim de semana a todos, que Deus sempre vos abençoe e os fortaleça em suas vidas. Voltamos para os estúdios da TV Ativa. Amém, amém, Padre Mateus.